imposto de renda já tem mais de 100 anos, mas entra ano, sai ano, as pessoas acabam sempre persistindo nos mesmos erros. Então nesse vídeo eu vou te contar 10 erros que as pessoas cometem ao fazer o imposto de renda e você me conta se já passou ileso das garras do leão. A Receita Federal está de olho nos pequenos deslizes que os contribuintes cometem ao preencher a declaração do imposto de renda. Qualquer dado incorreto pode ser suficiente para levar a malha fina. Olá, eu sou Daniele Nader, jornalista do Portal Contábeis, e nesse canal você encontra tudo relacionado ao universo contábil. Então aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal para receber novos conteúdos. Então vamos para os 10 principais erros? O primeiro é a omissão de rendimentos. Principalmente quem teve várias fontes de renda, por exemplo, professores que dão aula em várias instituições de ensino, proprietários de vários imóveis, médicos que atendem vários hospitais e clínicas, enfim, podem esquecer de informar algum dos rendimentos. Esse é um dos principais erros que levam o contribuinte a cair na malha fina, já que os cruzamentos da Receita Federal estão cada vez mais eficazes. Se eu recebo um aluguel e meu inquilino declara que pagou, a Receita Federal cruza os dados e detecta a inconsistência. O segundo erro é informar números errados. Quando se trata de informar valores de rendimentos tributáveis à Receita, um único dígito incorreto pode ser suficiente para levar o contribuinte à malha fina. Um zero a mais, um zero a menos ou até a inclusão de valores em campos errados podem gerar uma tremenda dor de cabeça. Mas olha só, o programa do imposto de renda faz algumas verificações para evitar esses erros de digitação. Por exemplo, eu digitei R$300 mil e o software alertou: existem 5 números repetidos em sequência. Confirma? Então ele tenta te alertar. O terceiro erro é omitir a renda de dependentes. Ao incluir seus dependentes na declaração para aumentar os descontos do imposto de renda ou do valor da restituição, os contribuintes muitas vezes acabam esquecendo de informar os rendimentos deles. E esses valores alteram o valor da restituição e daí pode nem valer a pena declarar os dependentes, como explicamos nesse vídeo sobre deduções do imposto de renda aqui ao lado. Além dos rendimentos, não se pode esquecer dos bens e direitos dos dependentes, mesmo que recebidos de doação ou herança. E o simples fato de você sustentar uma pessoa não torna automaticamente um dependente. O quarto erro é informar despesas dedutíveis de forma errada. Esse é outro erro de dedução do imposto de renda. Muitos contribuintes informam despesas com educação e saúde que não podem ser abatidos do imposto de renda. Relembrando, apenas cursos de educação infantil, ensino fundamental, médio, técnico ou superior entram na lista. Cursos livres, como idiomas, não entram. Despesas médicas, por sua vez, precisam excluir os reembolsos do plano de saúde e não incluem tratamentos estéticos, com exceção de cirurgias plásticas para recompor uma habilidade funcional. O quinto erro é informar o mesmo dependente em mais de uma declaração. Casais que possuem um filho e fazem a declaração separado só podem colocá-lo como dependente na declaração de um dos dois cônjuges. Quem tem 2 ou mais filhos pode optar por dividi-los entre as declarações ou colocá-los todos em uma declaração só. Mas o mesmo filho nunca pode aparecer nas 2 declarações. A lógica é a mesma para outros dependentes, como pais, avós, netos e bisnetos. O sexto erro é confundir PGBL com VGBL. As siglas podem ser parecidas, porém elas devem ser declaradas em fichas diferentes. O PGBL deve ser informado em pagamentos efetuados. Ele permite deduzir as contribuições até o limite de 12% da renda bruta tributável. É só utilizar o código 36, Previdência Complementar, inclusive FAP,
informar o CNPJ e o nome da entidade e o valor pago no ano calendário. Agora, quem tem o plano de previdência do tipo VGBL deve preencher as informações na ficha Bens e Direitos, o grupo 99 de Outros Bens e Direitos, e o código 06 VGBL Vida Gerador de Benefício Livre, e aí informar o CNPJ do fundo e o valor total do saldo nas situações de 31/12 de 2021 e 31/12 de 2022. O sétimo erro são as despesas médicas sem comprovantes. Os gastos com saúde podem ser deduzidos integralmente do cálculo do imposto de renda, mas por essa razão a Receita Federal é muito rigorosa com as informações. Somente lance as despesas que tiverem comprovantes como notas fiscais, recibos ou boletos de pagamento. Em caso de valores muito altos, prepare-se para cair na malha fina e tenha em mãos extratos de cartões de crédito, comprovantes de depósito e laudos médicos que comprovem a realização dos procedimentos. Guarde todos os comprovantes por 5 anos a partir da data de entrega da declaração. O oitavo erro é atualizar o valor dos bens. Atualizar os valores da casa, do carro ou de outros bens pelo preço do mercado não é permitido. Então, nada de consultar a tabela FIPE ou pegar o valor venal do IPTU. Os bens devem ser declarados pelo seu custo de aquisição. Há apenas algumas situações em que é permitido alterar o valor que consta na declaração. Por exemplo, quem fez reformas no imóvel pode somar esses gastos ao valor do imóvel que constava na declaração no ano anterior, mas é preciso guardar recibos e notas fiscais que comprovem as despesas. Se você ainda está pagando o financiamento do carro ou da casa, as prestações pagas no ano passado também podem ser somadas ao valor do bem que constava na declaração anterior. O nono erro é informar rendimentos na ficha errada. Na declaração de imposto de renda há 3 tipos de rendimentos: tributáveis, como salário e aluguel, de tributação exclusiva, como 13º salário, juros sobre capital próprio, e não tributáveis, como FGTS, bolsas de estudo, pensão alimentícia, rendimentos da poupança ou dividendos. É preciso atenção na hora de selecionar a ficha correta para informar os valores. Por exemplo, se você informar os rendimentos de aluguel, deve escolher a ficha de rendimentos tributáveis. Nós fizemos um vídeo explicando como declarar os rendimentos tributáveis. Clique aqui do lado para assistir e não cair na malha fina. E o 10º e último erro é apresentar a variação patrimonial incompatível com a renda. A Receita Federal leva em conta que parte da receita do contribuinte é consumida com gastos informados na declaração, além de outras despesas necessárias à sobrevivência do contribuinte e da sua família, mas que não aparecem na declaração, como alimentação. Portanto, o aumento do patrimônio precisa ser compatível com a renda informada. Se você possui uma renda anual de R$50 mil, mas comprou um carro de R$60 mil, sua declaração poderá parar na malha fina. Se você ganhou um carro dos seus pais ou recebeu algum tipo de ajuda financeira, é importante informar esses valores recebidos como doação na ficha Rendimentos Isentos e Não Tributáveis. Emprestar o nome para um parente ou amigo está fora de cogitação, então. E você, já cometeu algum desses erros na hora de declarar o imposto de renda? Ou tem alguma experiência para contar aqui pra gente? Deixa aqui nos comentários. Até mais!